Não é fácil a situação do Fluminense, depois dessa derrota bizarra para o Atlético Goianiense, jogando no Maracanã, em casa, num jogo onde o Fluminense foi dominado pelo adversário, e um adversário muito mais fraco, com um elenco muito mais fraco, mas que em campo mostrou muito mais vontade que o Fluminense. E se o elenco não fosse tão fraco como é o do Atlético Goianiense, com todo respeito aí ao torcedor do Atlético, o Fluminense poderia ter sido goleado inúmeras vezes. O ataque do Atlético Goianiense saiu ali na cara do Fábio. O Fábio fez algumas defesas importantes, mas ali no meio do segundo tempo acabou não conseguindo segurar o placar. O Fluminense perdeu merecidamente. Mais um jogo que o Fluminense se apresenta muito mal e perde merecidamente. E depois do jogo, a diretoria do Fluminense se reuniu e decidiu manter o Fernando Diniz. Pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando o Fluminense vai aguentar jogar dessa maneira, com os resultados ruins como estão acontecendo. Mas por hora, o Fernando Diniz está mantido. A gente vai falar do Fernando Diniz nesse vídeo. Antes, só queria te pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, assiste esse vídeo aqui até o final, compartilha nas redes sociais, compartilha nas suas páginas aí de Fluminense e vamos falar aí da permanência do Fernando Diniz. Por hora, o Fernando Diniz deve ficar. A situação é complicada, hoje o Fluminense só não é lanterna, porque o Vitória tomou mais gols que o Fluminense, tem um saldo de gols pior, mas o time campeão da Libertadores, campeão da Recopa, vice-campeão no Mundial de Clubes há 6 meses atrás, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, jogando muito mal e perdendo merecidamente, mais uma vez eu digo merecidamente, para times muito inferiores do que o Fluminense. O Fluminense só ganhou um jogo de time de Série A nesse ano e nesse momento está enfrentando a zona de rebaixamento numa situação que ainda poderia ser pior. É difícil acreditar que é o mesmo elenco do ano passado que fez grandes jogos, que fez grandes apresentações, que foi campeão da Libertadores. É difícil acreditar que o elenco campeão da Libertadores no ano passado seja o mesmo elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro esse ano, disputando a Libertadores, que, ainda que tenha se classificado, não vem jogando bem também, fez apresentações tecnicamente muito abaixo e vai pegar agora o Grêmio nas oitavas de final. Alguns aí até comemoraram, falaram que o Grêmio está numa fase ruim. Se o Grêmio está numa fase ruim, imagina a fase do Fluminense, o quão complicada ela é. Mas apesar do confronto difícil na Libertadores, o que mais está preocupando é a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem uma sequência difícil pela frente, vai pegar na quarta-feira o Cruzeiro, que é um time que está se estruturando, está se remodelando, fazendo contratações importantes, ainda não tem um time concretizado, um time fechado ali do que vai ser para a temporada. Com a chegada do Pedrinho BH, as contratações estão chegando, o Cruzeiro está se reforçando, mas nesse momento o Cruzeiro já é mais forte que o Fluminense, pelo menos no que está entregando em campo, pelo menos no que está fazendo tecnicamente. O Fluminense tem um elenco que não é o pior elenco do mundo, também não é o melhor, tem um elenco que daria para o Fluminense fazer muito mais. Eu tenho as minhas críticas pessoais à maneira como esse elenco está sendo montado, as contratações que o Fluminense tem feito. Eu falei quando o Fluminense contratou o Douglas Costa, que era uma contratação de altíssimo risco, ele se lesiona bastante, ele teve vários problemas em vários lugares onde passou, no Grêmio a gente viu isso também. O Fluminense contratou, assumiu esse risco. A mesma coisa com o Renato Augusto, que já não estava jogando no Corinthians e por isso ele não ficou por lá, onde ele é ídolo, onde a torcida gosta muito dele. Um jogador que não consegue jogar uma partida de 90 minutos, acaba sendo uma substituição que o Fluminense vai ter que queimar, ou vai ter que usar ele da metade do segundo tempo para frente. Eu tenho as minhas críticas em relação a isso, mas eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que foi um trabalho que, se não fosse a maneira como ele construiu esse time, a maneira como o Fluminense jogou no ano passado e no ano retrasado, a gente não teria vencido a Libertadores. Já falei também que, na minha opinião, a gente também venceu pela ineficiência ali de alguns adversários, principalmente o Internacional, mas eu acho que o Fluminense teve os seus méritos em vencer a Libertadores e boa parte desse mérito está com o Fernando Diniz também. Mas chegou no momento onde o trabalho está muito desgastado, a gente não sabe mais até que ponto os jogadores vão comprar a ideia do Diniz, ainda que nesse gol do Paulo Henrique Ganso no último jogo, o Ganso tenha corrido ali para o Fernando Diniz para abraçar ele, os jogadores foram juntos, os jogadores comemoraram junto com ele, e a diretoria banca sim o Diniz, banca o projeto do Diniz, a maneira como ele joga, a maneira como o Fluminense está sendo construído, não é exatamente a maneira como está jogando agora, o desempenho de agora, mas o modelo de jogo, a ideia de jogo do Fernando Diniz, a diretoria compra sim essa ideia e vai manter ele enquanto puder manter. A gente não sabe até quando, o Fluminense vai conseguir jogar assim, mas na minha opinião, pelo menos, a gente tem tempo suficiente para o Fluminense se recuperar no Campeonato Brasileiro,
Como a Libertadores só volta depois da Copa América, tem muito tempo para o Fluminense trabalhar, e trabalhar é uma coisa que a gente tem certeza que o Fernando Diniz faz muito, os jogadores falam sobre isso, todo mundo sabe disso, ele é um técnico que trabalha bastante, e tem tempo para o Fluminense se recuperar no Campeonato Brasileiro, para pelo menos sair dessa situação difícil e seguir minimamente bem na Libertadores. Para mim, o Diniz só vai ser demitido se ele não se classificar na Libertadores e se ele for rebaixado no Campeonato Brasileiro. Se isso não acontecer, enquanto o Mário Bittencourt for presidente do Fluminense, pelo menos essa é minha opinião, não é uma informação, ela é opinião, eu acho que o Fernando Diniz ele fica no Fluminense, ele vai ter o seu projeto mantido, o Fluminense vai investir em jogadores para tentar fortalecer isso que ele construiu. Pelo menos eu acho que essa é a tendência do que vai acontecer com o Fluminense daqui para frente. O Fluminense tem que abrir o olho, tem que ficar esperto, vai jogar contra o Cruzeiro agora e depois pega o Flamengo. E se as coisas continuarem como estão, se o Fluminense continuar jogando como está jogando, cometendo os erros que está cometendo e abaixo fisicamente como está, e o Fluminense está muito abaixo fisicamente mesmo, talvez não seja problema da quantidade de trabalho que o Fluminense faz, mas talvez a maneira de como esse trabalho está sendo feito. A verdade é que a gente não vê o Fluminense correr em campo, o Fluminense se desgasta muito rápido. Se continuar jogando assim, com o elenco que o Flamengo tem, que é um time rápido, um time que tem mostrado ultimamente intensidade, que tem jogado bem, o Fluminense corre sérios riscos de levar um vexame pior do que foi o do Vasco, ainda que o nosso elenco, na minha opinião, seja melhor do que o do Vasco, ainda que o Fluminense tenha capacidade de fazer mais do que o Vasco tinha de fazer naquele jogo, a maneira como o Fluminense está jogando, ela deixa o Fluminense suscetível a virar uma presa fácil do Flamengo, ainda que o Fluminense tenha um elenco melhor do que o elenco do Vasco. Se o Fluminense jogar dessa maneira, com essa falta de intensidade, com esses inúmeros erros na saída de bola, com a falta de criatividade, a bola mal chegando no Germancano, que é quem mais finaliza ali pelo Fluminense, o Fluminense corre o risco de ter um vexame maior do que foi o vexame que o Vasco tomou. Vamos ver como vai acontecer isso, o Fluminense precisa se preparar, muita coisa precisa mudar. Eu até concordo com o Fernando Diniz que o problema não seja exatamente o modelo de jogo, o problema seja o resultado que isso está dando, a maneira como o time está jogando, como está se apresentando. O Fluminense já foi campeão jogando assim e nesse momento está passando uma fase muito ruim. Mas as coisas precisam mudar, o Campeonato Brasileiro está aí, o Fluminense está na zona de rebaixamento, vai pegar 2 adversários difíceis e a gente precisa torcer para as coisas mudarem rápido. Esse foi o vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, assiste os vídeos aqui do canal. Eu estou fazendo uma reformulação aqui brevemente no canal, algumas coisas vão mudar. Você vai ver que eu vou começar a falar um pouco mais de Fluminense do que eu falava dos outros clubes. E vamos ver como as coisas vão andar daqui pra frente. Conto aí com a sua inscrição, com a sua participação. E se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.